Irmãos, quero convidar vocês a abrirem no livro de Números. Livro de Números, capítulo 23, verso 23. Mas não é porque é só um versículo que a gente não vai caminhar muito hoje. Lá para hoje a gente vai viajar bastante nos textos bíblicos, principalmente nesses dois capítulos de Números 22 e 23. Números 23, verso 23. Todos acharam? Diga amém. Amém. Também está ali, no projetor. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito por eles. Feche os seus olhos, vamos orar, amém? Mais uma vez. Senhor, nós nos achegamos à Tua presença sempre com muita sede, muita fome daquilo que o Senhor tem a ministrar nos nossos corações. E é por isso que com muita reverência, Senhor, nós nos aproximamos, nós nos achegamos a Ti. Nós queremos nos achegar a Ti com os nossos corações desarmados, com a nossa vida aberta, com a nossa consciência lúcida, para compreender, Deus, a dimensão e a grandeza do amor do Senhor por nós. Nós queremos sair dessa noite convictos de que o Senhor verdadeiramente ama o seu povo, de que verdadeiramente o Senhor cuida do seu povo, de que verdadeiramente o Senhor está no meio do seu povo. Nós queremos que essa fé vá ficando cada vez mais latente à medida que formos mergulhar na Tua palavra. E é por isso que eu quero te pedir que nas dimensões espirituais o Senhor possa já estar trabalhando agora e envolvendo esse lugar com a Tua Shekinah, com a Tua presença poderosa, que nos leva à tranquilidade de quem sabe que o Senhor é Deus e por isso nele podemos descansar. Nós colocamos as nossas vidas integralmente em Tuas mãos, Pai. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é que Deus tem reservado para nós hoje, hein? Irmãos, me permitam começar esse sermão contando uma história. Uma história que vai me ajudar a introduzir, a fazer meus primeiros passos nessa reflexão com vocês. Alguns anos atrás, liderando a Igreja Batista do Onha, em Muniz Ferreira, no Onha, eu estava chegando à cidade e fui à casa pastoral, o lugar onde eu dormia, fazia as minhas refeições. Ficava ao lado da nossa igrejinha. Chegando lá, de vez em quando eu tinha essas surpresas, surpresas agradáveis e algumas surpresas desagradáveis. Mais surpresas desagradáveis do que agradáveis, vamos dizer assim. E nesse dia eu tive a infelicidade de ser recebido, nesse caso, por um irmão. Eu cheguei, suado, cansado, saí às 5h pouca da manhã de Feira de Santana para chegar aproximadamente umas 8, 9 da manhã na igreja, no Onha. E esse irmão me recebeu muito, muito assustado. Havia um medo nos seus olhos. Havia um pavor na sua alma que, embora eu não conseguisse enxergar a sua alma, dava para ver a sua alma quase saindo por seus olhos. E a ansiedade dele fez com que as palavras fossem saindo de uma maneira muito rápida. E eu fui conhecendo, de imediato o que é que estava afligindo aquele irmão. E esse irmão me disse o seguinte: pastor, senta aí porque eu tenho uma notícia um tanto desagradável para lhe contar. O que foi, meu irmão? Grande Francisco. Francisco até hoje é um grande querido amigo meu.
O que foi, Chico? Pastor, o senhor está correndo risco de morte. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Não é possível. Eu já cheguei assim, levando essa no peito. Sim, pastor. O senhor está correndo risco de morte. Sabe a mãe de santo aqui, da cidade do Onha, do distrito do Onha? Sim, sei sim. Pois é, pastor, ela não está gostando nada que as pessoas de lá do terreiro estão vindo aqui para Betel. E eu não sei se já lhe contaram. Eu falei, que contaram o quê? Eu estou chegando agora, irmão. Pois é. Mas o seu nome foi assunto lá nessa semana. E eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Pastor, o negócio foi sério. Porque no meio do nada, ela chegou e disse, o que é, hein? O que é aquele pastorzinho? Irmão, não gostei desse negócio de pastorzinho não, mas tudo bem, deixa para lá, depois a gente conversa sobre esse negócio. O que é que esse pastorzinho está pensando, hein, que ele é? Quem é ele para desafiar as nossas entidades? Pastor Dalmo, se prepara, porque vem chumbo grosso por aí. Irmãos, é claro que eu estou falando de um modo muito tranquilo, né, para vocês. Mas vocês não imaginam como ele estava falando isso. E eu tentava tranquilizar aquele irmão, dizendo, querido, primeira coisa, calma. Calma em nome de Jesus. Não, vai vir levante, vai vir isso. Não, calma, irmão, calma. Primeiro, amado, eu não estou aqui para ofender a religião de ninguém. Não estou aqui para ofender ninguém, nem desafiar a entidade de ninguém. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de Jesus. Se as pessoas estão vindo de lá para cá, de livre e espontânea vontade, eu não posso fazer nada. E essa senhora tem que entender. Mas segundo, por favor, você precisa aprender, porque esse jovem também era novo convertido, estava começando a sua caminhada na fé com Jesus. Você tem que aprender que nós, como gente de Deus, nós não tememos a essas coisas. Não tememos a essas coisas, nem a essas ameaças, porque o Deus a quem servimos é o Senhor dos Senhores. Ele é um Deus poderoso e existe uma proteção sobre nós. Amém? Amém. Você crê? Ele fingiu que estava crendo, mas disse eu creio. Sabe por que eu estou dizendo que ele estava fingindo que estava crendo? Porque naquela semana, quando eu cheguei no outro domingo, geralmente isso ocorria com muita frequência quando não tinha essas coisas, né, lá na igreja. No outro domingo, estava a igreja inteira sabendo que nós fomos ameaçados. Que uma declaração de guerra espiritual havia acontecido no domingo passado. No domingo passado não, na semana passada, porque eu nem sei que dia foi que aconteceu esse trem. E quando eu cheguei, irmãos, eu encontrei uma igreja desesperada, programando orações e jejuns, e reuniões para que eles pudessem vencer todo ataque, toda arma forjada do inimigo. Eu ouvia muito esse versículo. Toda arma forjada do inimigo cairá em nome de Jesus. Mas você sabe, né? Você sabe o que é uma oração de coragem e de fé e uma oração de medo e covardia. Era uma oração, amados, mais de medo e de covardia do que de fé. Era uma oração do tipo assim, a gente está tão apavorado, Jesus, misericórdia. Esse trem pode virar a qualquer momento para nós. Irmãos, eu conto essa história porque eu tenho percebido que nós, como igreja de Jesus, parece que nós ainda não entendemos o nosso lugar diante de Deus.
Parece que muitos de nós ainda não entendeu o que significa ser alguém salvo e que tem dentro de si o poder do Espírito Santo. A história da noite é uma história que se passou não em Israel, mas numa região chamada Moabe, uma cidade chamada Moabe. E nessa história nós vamos encontrar um rei, o rei de Moabe, cujo nome era Balaque, que quando sabe que Israel está passando por seu território, querendo ir à terra prometida, se desespera, tem medo, porque Israel é grande demais, é numeroso demais. E Balaque decide contratar os serviços de magia, os serviços de feitiçaria de um homem que se dizia profeta. Seu nome, Balaão. Vamos entender um pouco, vamos contextualizar essa coisa para a gente entender onde é que a gente vai chegar, porque eu quero responder uma pergunta, amados, hoje para nós. Será que diante das ameaças, dos poderes espirituais da maldade, nós devemos reagir com pavor, com medo, com assombro? Ou é outra reação que o Espírito Santo, que o Senhor exige de nós, hein? Amados, número 22 a 24, narra uma parte da travessia, uma parte da história da travessia de Israel pelos desertos, desde o Egito até a região da Terra Prometida. Nesse curso de travessia, vocês lembram que Israel estava escravizado por 450 anos, sendo cativo do Egito. Então Deus vem e levanta Moisés, o libertador de Israel, que arrebata e faz com que Israel saia arrebatado pela poderosa mão de Deus do Egito e vá caminhando pelo deserto a fim de que pudesse ser guiado até a terra prometida. Só que essa travessia, irmãos, essa travessia foi difícil desde o início. Primeiro porque havia um tirano que queria destruir esse povo, ou pelo menos cativá-lo novamente, torná-lo cativo do Egito, que foi Faraó. Mas também porque os lugares pelos quais Israel estava atravessando eram lugares perigosos e hostis. Eram desertos perigosos, porque eram habitações de muitos ladrões. O deserto era um covil dos ladrões. E muitos outros perigos haviam ali. Mas também havia um problema para Israel. Havia uma dificuldade. Eram as cidades fortificadas que estavam no meio, dentro desse percurso. Porque para Israel chegar à terra prometida, ele teria que passar por cidades fortificadas, dentro delas, tendo exércitos formados e armados. Cidades como as cidades de Arad, que você vai encontrar lá em Números 21, no capítulo anterior. Cidades como a dos amorreus, de Moabe, de Jericó. Quem não lembra, né? Se você cresceu no Evangelho, você vai lembrar da historinha eu estou falando historinha não porque não aconteceu, ela aconteceu, porque nós éramos crianças e ouvíamos essa historinha, né? De Deus fazendo com que as muralhas de Jericó caíssem. Porque haviam muitas cidades preparadas com essa ferramenta de defesa, essa arquitetura de defesa já naquele tempo. Não era fácil, não era fácil. E quando Israel precisa passar pela terra de Moabe, aí a coisa fica mais tensa ainda. Porque na realidade, irmãos, e Números capítulo 21 vai dizer isso, quando o povo de Israel atravessa por essas duas cidades anteriores a Moabe, Arad, a cidade dos amorreus,
os reis dos amorreus e o rei de Arade, receosos de que se permitissem passagem daquele grande povo por dentro do seu território, de repente aquele povo se sublevasse, se revoltasse e tomasse a sua propriedade, as suas terras de dentro para fora, eles nem esperaram nenhum tipo de conduta diplomática de Israel. Eles simplesmente organizaram a guerra e foram contra Israel com armas nos dentes. Mas a palavra de Deus diz que esses reis foram vencidos. E Números 21 vai dizer que eles foram vencidos não por causa da quantidade de gente, mas, isso está lá no texto, porque Deus estava com aquele povo e o protegia. Deus estava com aquele povo, com aquela grande tribo, e estava diante deles, abrindo caminhos e derrotando seus inimigos. Agora, em Números 22, Israel está atravessando pelos territórios de Moabe, outra cidade fortificada. E quando Israel entra nessa cidade, pelo menos na parte do território, o que a palavra diz é que o rei de Moabe, o rei Balaque, também teve o mesmo receio dos dois reis anteriores. O receio de que Israel dominasse o seu reino de dentro para fora. Quero que você abra sua Bíblia em Números 22, e a partir de agora eu quero que você mantenha aberta em Números 22. Vamos ficar um pouquinho aqui detidos nesse capítulo, depois saímos dele. Veja só como começa essa história angustiante, essa história de feitiçaria e de libertação. A palavra diz o seguinte em Números capítulo 22, verso 1 ao 3. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe. Partiram de onde? Dessas duas cidades, Arade e a cidade dos amorreus. E agora se acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zipó, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. E o rei Balaque, então, tinha que dar uma resposta a Israel, que estava já dentro dos seus territórios. E a ideia brilhante, entre aspas, de Balaque, foi exatamente essa que nós encontramos em Números capítulo 22, verso 4 ao 6, que diz assim: então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe naquela época. Então, falei alguma coisa errada, não? Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia o seguinte, a carta de Balaque a Balaão dizia o seguinte: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Se numericamente, se na realidade dos fatos físicos,
Balaque percebe que não tem número suficiente no seu exército para vencer Israel. Não dispondo de forças materiais, Balaque tem a ideia de apelar para forças espirituais. E ele vai em busca desse homem chamado Balaão. E eu quero que vocês percebam que Balaão não é um charlatão. Balaão de verdade, irmãos, é um homem que sabe mexer com poderes espirituais. Porque hoje em dia, em tempos de secularismo progressivo, tem crente até que não quer acreditar que exista um mundo espiritual onde o diabo e os seus anjos estão agindo, estão operando. Mas esse mundo espiritual existe, amados. Esse mundo espiritual atravessa o nosso mundo físico. Os nossos olhos humanos e carnais só conseguem enxergar aquilo que a matéria reflete em luz aos nossos olhos. Mas existe uma realidade espiritual no meio disso tudo aqui. Enquanto estamos aqui, existem anjos do Senhor operando no globo terrestre, assim como, infelizmente, existem espíritos malignos fazendo misérias no nosso mundo. Balaque diz a Balaão em sua carta: eu sei que quem você abençoa é abençoado, eu sei que quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Balaão, creio eu, não diria isso do nada. Eu acredito que Balaque não diria isso do nada. Eu acredito que Balaque está reconhecendo esse poder espiritual nas mãos de Balaão, porque ele conhece, ele sabia de algumas histórias em que a palavra abençoadora ou a palavra de maldição foi decisiva na vida de um povo, abençoando uns, salvando uns e amaldiçoando outros, destruindo outros. Não era um charlatão. No negócio da magia, Balaão era famoso e Balaão era um fenômeno. Mas quando Balaão, porque são nomes tão parecidos, Quando Balaão recebe essa visita desses mensageiros de Balaque, Balaão recebe eles e diz: durmam aqui nessa noite que eu vou buscar o Senhor, eu vou saber o que é que Deus, esse Deus aí, quer que eu responda acerca do seu pedido, Balaque. E a palavra diz que Deus vai responder a Balaão. E aqui para nós, amados, se não surgiu na sua cabeça uma grande interrogação, na minha surgiu. Como assim? Que história é essa de Deus atender, de um feiticeiro ter acesso a Deus? Como assim Balaão, sendo um homem da magia, tem acesso a esse Deus que é santo, santo, santo? E para piorar, se vocês voltassem um livro antes de Números, vocês iam encontrar lá em Levíticos 19:31 uma proibição explícita de Deus dizendo: vocês, povo de Israel, não consultarão adivinhos e nem feiticeiros. Amados, eu acredito que a gente supere isso aqui de uma forma bem tranquila, entendendo que Balaão não era como os nossos feiticeiros contemporâneos. Balaão não é só um homem que sabe mexer com poderes. Balaão é como muitos feiticeiros da época, do tempo do Oriente Próximo, do Oriente Médio Antigo. Ele sabia mexer com poderes espirituais, mas também conhecia as divindades. Vamos dizer que Balaão era uma espécie de especialista em divindades. Era um entendido em divindades.
Então ele sabia, por exemplo, que o Deus dos cananeus era Baal. E ele sabia que tipo de sacrifício Baal queria. Baal era o Deus da chuva, né? na história, na história mítica, no mito dos cananeus. Ele sabia quem era Moloque. E conhecia o modo de chegar a esse Deus, ou pelo menos ele fantasiava dizendo, que nós sabemos que esses deuses, não existe nenhum desses deuses. Mas Balaão ganhava muito dinheiro dizendo que recebia mensagem desses deuses. Aqui é que está. E quando, um detalhe importante que eu pulei aqui, quando Balaque envia a mensagem para Balaão, ele envia uma mensagem para Balaão com dinheiro. O que na realidade Balaque está fazendo é comprando serviços de feitiçaria desse profeta / feiticeiro chamado Balaão. O que está acontecendo aqui na realidade, irmãos, vamos dizer, possivelmente é Balaão subindo, ficando sozinho, porque isso diz a palavra, que ele recebe essa visita e se afasta para poder sozinho ver se consegue ter acesso a esse Deus. E Deus se revela para ele, porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus não é ali dar mais um dinheirinho para Balaão. O propósito de Deus é outro, e nós vamos ver qual é. Vamos continuar? Verso 9. Como eu sempre gosto de dizer, fiquem calmos que a gente vai chegar em um determinado lugar comum. Números capítulo 22, a partir do verso 9, diz assim: Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você, hein, Balaão? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem, Senhor. A mensagem é a seguinte que ele mandou: um povo que saiu do Egito sobre a face da terra, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Deus, porém, disse a Balaão: presta atenção nessa resposta de Deus a Balaão. Balaão, não vá com eles. Você não pode amaldiçoar este povo, porque este povo é abençoado por mim. O que Deus está dizendo para Balaão é o seguinte: Balaão, cuidado onde você está mexendo e com quem você está mexendo. Não cometa essa loucura. Não seja Maria vai com as outras, Balaão. Porque esse povo a quem você quer tocar, sobre ele há uma proteção, sobre ele existe um cuidado, sobre ele repousa um poder que é indestrutível. Cuidado. E Balaão ouve a resposta do Senhor e manda a resposta para Balaque. Mas quando Balaque recebe a resposta, irmãos, Balaque fica contrariado, é claro, fica chateado, mas ele manda uma outra caravana. E manda uma caravana dizendo o seguinte, isso você pode ler em Números 22, do 15 ao 17. Não vou estar lendo todos os textos por causa do tamanho dos textos. Balaque, tudo bem. Se o dinheiro não mexeu no seu coração, eu quero oferecer algo maior. Balaque está indo com a caravana, dinheiro, mas uma proposta também de honra e louvor no meu reino, e tudo que você quiser no meu reino vai ser seu, se você amaldiçoar esse povo. E Balaque, sem consultar o Senhor agora, chega e diz, né? Lá no verso 18 de Números 22, Balaão vai dizer para Balaque, vai mandar dizer a Balaque:
Meu querido, mesmo que você me desse o seu palácio cheio de metais preciosos, eu conheço de divindades, e com essa aqui não tem negócio. Com essa aqui não dá, não dá. Mas o que a palavra de Deus vai dizer, irmãos, é que chega um momento, sabe, que Deus olha para Balaão e diz assim: Balaão, parece que eu estou vendo Deus pensando consigo mesmo assim. Não adianta você mandar essa resposta de novo, porque esse homem ele está obstinado. Ele quer esmagar meu povo mesmo. Balaão, vai com eles. Vai com eles. Vai com eles, porque eu quero dar minha resposta pessoalmente a Balaque. E a palavra diz então que Balaão viajou. No curso dessa viagem, tem aquela cena hilária de Balaão na sua jumenta, né? Não quero me fixar muito nessa palavra não, porque tem muita coisa aqui que eu quero aproveitar com vocês ainda. Mas Balaão chega a Moabe. E quando Balaão chega a Moabe, irmãos, Balaque o recebe com muita hostilidade. Por quê? Por favor, né? Que rei, que soberano vai gostar de ter duas mensagens, duas propostas suas recusadas assim? A palavra diz que ele recebeu Balaão com muita hostilidade. Mas como ele queria ter o seu problema resolvido, a palavra diz que Balaque pegou na mão de Balaão e disse: Balaão, bora que eu quero que você comece logo a fazer uns trabalhos aqui para mim, para prejudicar esse povo. E Balaque vai levar Balaão a um monte, porque um bom feitiço no Antigo Oriente se fazia em um monte. O povo gostava disso lá. E o primeiro monte de uma série de 3 montes que Balaque vai levar a Balaão é um monte chamado Monte Bamote Baal. Quando Balaque leva Balaão para esse monte Bamote Baal, Balaque diz, Balaão diz para Balaque: Balaque, você quer a resposta de Deus? Tem que ser do meu jeito. Arma aí 7 altares, coloca em cima desses 7 altares 7 novilhos e 7 cordeiros e deixa queimando aí. E eu vou me afastar para ver se Deus me responde de novo alguma coisa, e se Ele me responder eu volto. Enquanto o sacrifício estava queimando lá, a palavra diz que Deus se manifestou a Balaão. E a primeira resposta desse primeiro monte, que para nós vai ser a primeira lição que Deus vai nos dar acerca do seu amor e do seu cuidado protetivo a nós, foi essa. Vamos pular lá para Números 23, a partir do verso 7, agora a coisa fica boa. Agora a coisa fica boa. Números 23, do verso 7 ao 9, diz assim a palavra. Por favor, se contextualizem. Balaão e Balaque estão no monte chamado Bamote Baal, pedindo uma resposta, pedindo na realidade que Deus amaldiçoe Israel, e Deus se manifesta trazendo essa resposta. Diz assim a palavra: então, isso aqui já é a resposta de Deus, viu? Deus já falou para Balaão, Balaão agora está falando para Balaque. Então Balaão pronunciou este oráculo, esta profecia. Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim, venha, condene Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Dos cumes rochosos, eu, Balaão, os vejo. Dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado dos outros povos e não se considera qualquer nação.
Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o fim deles. A essa altura, irmãos, Balaque está olhando para a cara de Balaão e pensando: joguei dinheiro fora. Joguei dinheiro fora. Inclusive, a resposta de Balaque a Balaão é essa aqui, depois dessa palavra. Verso 11 de Números 23 diz: então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você não fez outra coisa senão abençoá-los. Eu te contratei para você trazer uma grande maldição sobre esse povo, mas você acabou de trazer foi uma grande bênção sobre ele. Irmãos, a primeira lição que Balaque está aprendendo no Monte Bamote Baal é uma lição que nós, como povo de Deus, protegidos por esse Deus, precisamos aprender. A resposta de Deus a Balaque é muito clara. Infelizmente não é tão clara na cabeça de muitos de nós. Mas para Balaque entende, ou pelo menos ele finge entender. A palavra que Deus está dizendo por meio da boca de Balaão ao falar: como é que eu posso amaldiçoar um povo que Deus não amaldiçoou? O que ele está dizendo é o seguinte: que aquilo que Deus um dia separou é dele. Aquilo que Deus um dia botou a mão dele é dele. Que onde está a mão do Senhor, essa é a bênção de Israel. A bênção de Israel, sabe o que é? É a proteção de Deus. Se ele disse que iria proteger Israel em toda a sua caminhada pelo deserto, ele vai cumprir, ele não abre mão disso. Meus amados, talvez a ficha não caiu para você, mas existe uma bênção poderosa sobre a sua vida e sobre a minha vida. Talvez a gente não entenda o tamanho, a dimensão, a grandeza disso, mas precisamos aprender a entender que guardados por essa bênção, cercados por essa bênção, protegidos por essa bênção, nenhum mal poderá nos resistir que venha da parte do diabo. Nenhum mal, irmãos. Porque o que a palavra irá dizer é que nós somos menina dos olhos dele. Se eu tentar ferir a menina dos olhos do Edson, vai ser difícil. É muito sensível para Deus ter a nós. Ele tem um amor imenso por nós, amados. Ele tem um carinho enorme por nós, amados. Assim como Israel estava debaixo da potente mão de Deus. Não é o que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 5, do 6 ao 7? Vós estás debaixo da potente mão de Deus. Há um poder verdadeiro de Deus sobre a nossa vida. Mas isso precisa ser uma consciência assentada no nosso coração. Precisamos crer definitivamente que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, qual é o poder que é maior que o poder de Deus? Isso deve nos levar a uma confiança, não a uma autoconfiança, mas a uma confiança de que nós não estamos em um lugar de insegurança.
mas de proteção poderosa de um Deus poderoso. Mas pastor, tem horas que os ataques vêm, eu sinto. Eles vêm a mim individualmente, é no trabalho, é em casa, é na rua. Eu sinto que é um poder espiritual maligno que me afronta, que me desafia, que entra na minha cabeça e me faz querer duvidar desse cuidado e dessa proteção e dessa bênção de Deus. Eu sinto medo, pastor. Eu sinto medo. Meu amado, eu diria o que Deus falou para o Israel em um tempo amedrontado. Lá em Isaías 41, verso 13, a palavra diz, a mesma palavra que Deus falou a um Israel amedrontado, Ele fala a nós nessa noite: se você tem esse medo todo, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, não tema, não tema. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que a coisa é muito mais embaixo. Porque infelizmente existe uma cultura que não começou de hoje, infelizmente. É uma cultura que já segue há alguns anos, é construída na cabeça de nossa comunidade cristã evangélica, de que o diabo surge, ele aparece, ele é figurado como alguém poderoso demais. E nós, alguém vulnerável demais. A mesma reação que eu vi há alguns anos atrás, a minha igrejinha no interior ter, de pavor, de medo, de insegurança, de dizer: e agora? Eu estou vendo de um modo crescente na igreja evangélica hoje, ou pelo menos hegemonicamente na igreja evangélica. Não todas, claro, sempre tem as suas exceções. E eu acredito, irmãos, que isso tem uma fonte, ela começa de algumas fontes. A primeira e mais importante é essa fonte aqui do altar, ó. Eu já contei para vocês que eu tenho um hobby. Podem criticar o meu hobby, mas o meu hobby é sentar de vez em quando lá em minha casa, abrir o meu celular, botar no YouTube e assistir uns cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. Meu programa não é encontro com Patrícia Poeta. Meu programa preferido é sentar para assistir não entrevistas de atores e atrizes famosos, mas é pastor entrevistando o diabo. Diabo, né? Eu gosto de sentar para assistir os cultos da Igreja Mundial do Poder de Deus e fico lá horas. E sabe o que é que eu como? E sabe o que é que eu ouço nesses cultos? Sabe o que é que eu ouço e não paro de ouvir nesses cultos? Coisas do tipo: ei, irmão, sabe por que você está assim? Sabe por que você está com essa insônia? Porque Deus está me revelando que todas as noites tem um demônio na sua cama, do lado da sua cama. Esse demônio fica agitando os seus pensamentos. Ei, sabe por que você está enfermo? Porque Satanás decidiu botar a mão sobre você. E enquanto ele não quiser sair daí, não tem jeito. Que na realidade tem, a gente vai dizer, vai chegar qual é o jeito, né? Porque ele sempre tem um jeito Balaão de ser. Oh, Senhor da glória. Irmãos, existe uma mentalidade onde nós somos fracos demais e parece que Deus é fraco demais. Existe uma mentalidade crescente que se tem construído de que nós somos vulneráveis demais aos ataques do diabo. E sabe de uma coisa? Eu faço sempre uma autocrítica disso e faço uma crítica disso à luz da palavra.
Na maioria das vezes o que eu percebo, amados e amadas, é que parece que é interessante para essa gente fazer com que a gente tenha medo do diabo, que a gente se sinta inseguro o tempo inteiro, que a gente acredite que a qualquer momento o diabo pode vir estragar a nossa vida. Sabe por quê? Porque as mesmas lideranças que criam essa vulnerabilidade apresentam soluções rápidas para elas. E as soluções que elas apresentam são de toda sorte. E todas essas soluções criam sempre uma dependência da pessoa àquela figura pastoral. É impressionante. É impressionante que as pessoas são educadas se você não tiver o apóstolo orando pela sua empresa e consagrando ao Senhor a sua empresa vai estar descoberta, vai estar desprotegida e você vai falir em pouco tempo. Se você não for à frente e não pedir para o pastor orar por sua viagem, se prepara, você está descoberto. Porque você não tem uma cobertura espiritual do pastor sobre você. Eu não sei quem inventou esse negócio de cobertura espiritual do pastor. Eu não sei em que texto bíblico tem isso. Porque a única cobertura espiritual que eu conheço e que a palavra me ensina se chama Espírito Santo de Deus. E pelo amor de Deus, não me entendam mal não, irmãos. Não é pecado você vir à frente e dizer: pastor, ora por mim pela minha viagem. Pastor, vamos lá para mim. Eu já fiz várias vezes essas visitas, de ir na empresa, orar. Mas eu não vou lá, viu? Eu não vou na empresa. Eu não vou orar pela sua viagem, porque eu tenho medo de que o diabo vá fazer alguma coisa. Eu oro e abençoo, porque quero ver vocês frutificando e prosperando onde vocês estão. Não é o medo o pressuposto da minha oração, é a confiança em Deus de que vai dar certo. Em nome de Jesus, Senhor, põe a mão, ajuda, vai dar certo. É a cobertura espiritual, é a pulseirinha. Se tem uma coisa que eu tenho ódio é dessa pulseirinha. Meu Deus. Todas as vezes que eu ia para a faculdade em Salvador, eu usava o transporte público. De vez em quando eu ouvia uma criatura falando: Jesus, misericórdia, esqueci a minha pulseirinha. Sabe o que é a pulseirinha? Não é uma invenção tão nova também não. Talvez você já tenha visto alguns irmãos, algumas pessoas usando uma pulseirinha. Eu chamo de fitinha. Parece muito a fitinha do Senhor do Bonfim, viu? Porque sabe o que é que o católico quer ao amarrar uma fitinha do Senhor do Bonfim? Ele quer a proteção contra os maus agouros, contra o olho gordo, contra a inveja, contra os poderes malignos. Sabe o que é que o crente quer com pulseirinha? Aí tem lá escrito assim: protegido e guardado por Deus. Ai dele e dela se esquecer este trem dessa pulseirinha, perde a paz. Se sente descoberto e desprotegido. Não, hoje o dia vai ser ruim, não vai dar bom. Irmãos, isso tudo aí vai na contramão da palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que assim como nós temos um único e suficiente Salvador, também nós temos um único e suficiente protetor. Eu tenho Deus comigo. Se eu tenho Deus comigo, eu já tenho a proteção dele. Não é isso, amados, que o Salmo 121 vai dizer? Um salmo tão conhecido, difícil de entrar na nossa cabeça, hein? Salmo 121, verso 4 a 8 diz: certamente
O protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o texto não está falando o Senhor é um dos. O artigo aí é definido. O Senhor é significa o Senhor é único. O Senhor é o seu protetor, amado. O Senhor é a sombra à sua direita. Sabe o que é sombra à nossa direita? A sombra é aquilo que não descola de nós, né? Se nós confiamos a nossa vida ao Senhor, Deus também não descola de nós, não. Onde formos, onde quer que estivermos, ali estará Deus guardando a nossa vida, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída. Porque o poder de proteger não vem da cobertura espiritual do apóstolo, do pastor, da pastora, da evangelista, da pulseirinha. O poder para nos proteger vem de Deus. Não tem ser humano nesse meio, só tem Deus. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Todo mal. É um inimigo físico, o Senhor te protegerá. É um inimigo espiritual, o Senhor o protegerá. Protegerá a sua vida. O protegerá. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para todo sempre. E eu diria, amém. Vai viajar? Você tem Deus do seu lado como uma sombra à sua direita. Senhor, toma minha viagem. Cuida do meu carro. Me dá livramento. Não precisa se desesperar não, amados. Não, agora eu orei. Agora vamos chamar o profeta. Vamos pagar uns R$500 aí para o profeta da igreja tal vir aqui em casa para orar, porque senão a nossa empresa fecha. Vai fechar. E se não fechar, vai continuar de modo errado. Porque quando a gente coloca alguém no meio, nós estamos construindo ídolos para nós idolatrarmos. O rei Balaque não ficou satisfeito com essa bênção de Balaão a Israel. Dizer que não há encantamento contra Israel. E então, Balaão é convidado por Balaque, porque Balaque não tira da cabeça essa sua obsessão, e ele vai amaldiçoar de tudo que é jeito Israel, e não tem essa. E ele chama então Balaão para subir a outro monte. E do segundo monte nós também temos uma verdade de Deus para nós. Esse monte é um monte chamado Monte Pisga. Por favor, Números 23, do verso 18 ao 23. Já estou correndo contra o tempo, já estou correndo, eu sei, mas vou chegar lá. Diz assim a palavra do Senhor. Balaão foi, fez os mesmos sacrifícios, e Deus chegou a ele agora e deu a seguinte resposta. Então ele pronunciou este oráculo, segunda resposta de Deus para o pedido de Balaque para amaldiçoar Israel. Levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zipó. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei, e rei aqui tem que estar, é porque está todo em caixa alta, mas rei aqui é em letra maiúscula, irmãos, a primeira letra é maiúscula. E o rei, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel.
Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito a eles. Vamos terminar com chave de ouro, porque a partir de hoje ninguém vai ter mais medo de nada, de nenhuma afronta de Satanás. Nenhum. Irmãos, essa resposta, essa segunda resposta que Deus dá a Balaão, a Balaque, ela pode ser dividida em 3 pequenas respostas. A primeira pequena resposta que Deus está dizendo a Balaão, ele diz: Deus não é homem nem filho de homem para que se arrependa. Acaso o Senhor prometeu e vai deixar de cumprir? Essa primeira resposta da segunda resposta, vamos pensar assim, o que Deus está dizendo para Balaque é o seguinte: Balaque, eu sou um Deus diferente dos que você conhece. Balaque, se você pagar para um Deus, para o profeta de um Deus, para ele abençoar uma nação, ele vai aceitar. Se pagar para amaldiçoar, ele vai amaldiçoar. Eu não sou assim. Eu não sou assim, Balaque, porque eu tenho palavra. Eu sou um Deus de palavra. E a palavra que eu dei para Abraão, meu servo, é isso que Deus está querendo falar para Balaque. A palavra que eu disse a Abraão, meu servo, foi que eu levaria esse povo para o lugar onde eu prometi levá-lo. E a palavra de Deus, irmãos, diz que não cai nenhuma, nada. Porque Deus, Ele vive para zelar por sua fidelidade. Amados, não precisamos temer aos ataques e às afrontas de Satanás, porque nós temos um Deus de palavra, irmãos. Nós temos um Deus fiel, irmãos. Nós temos um Deus em que inúmeras promessas Ele nos deu de que estaria conosco, nos guardando ao nosso lado, nos protegendo. Mas para a gente descansar nisso, a gente precisa aprender a confiar nessas promessas. Não adianta eu ler as promessas do Senhor para a minha vida e quando Satanás vem com tudo, eu esqueço delas, como se eu nunca as tivesse lido nem conhecido. A palavra precisa ser uma âncora no nosso coração, para quando o inimigo vier com as suas tempestades, o nosso coração está ali, estabelecido, estável nessas promessas. Deus nos prometeu. Muitas promessas Deus nos deu de que Ele nos guardaria. Eu trouxe uma só das muitas para ler com vocês aqui. Eu preciso que você não leia mais esse texto com os olhos formalistas de uma religião. Recebe isso em nome de Jesus na sua vida. Lembra disso, inculca essa verdade na sua cabeça em nome de Jesus. Lá no Salmo 91, olha que promessa maravilhosa. Olha que promessas maravilhosas. O Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, olha a sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, isto é, proteção. A fidelidade dele, o fato dele não quebrar a sua palavra, será o seu escudo protetor. Quando o diabo vir, não foi assim que Jesus venceu o poder do inimigo no deserto? Quando Satanás foi com a palavra, Jesus sacou a palavra contra ele. As promessas do Senhor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia.
1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você ainda crê nessa palavra, amigo? Você ainda ouve essas palavras e diz assim: meu Deus, como eu sou um homem, uma mulher guardado e seguro pelo Senhor. Porque Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Segunda resposta, dentro dessa segunda resposta, e aqui a gente já está chegando no fim, é também uma resposta que muitos de nós parece que se esquecem dessa verdade quando Satanás nos afronta. Ela está no verso 21, onde a bênção de Deus, através de Balaão, a Israel diz: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Não temos motivo para temer, sabe por quê? Porque Deus está no meio de nós, irmãos. Não temos motivo para ter medo das afrontas de Satanás, porque este Deus poderoso está conosco. Ele é verdadeiramente esse Emanuel. Mas talvez essas palavras não surtam mais efeito na sua cabeça, porque quando você olha para o seu lado, diante de tanta miséria que Satanás tem tentado e intentado contra você, você olha e diz: pastor, eu queria muito acreditar nisso, mas os meus olhos não veem, os meus olhos não conseguem ver essa presença de Deus. Porque essa presença de Deus é vista quando a gente confia no Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 6, tem uma história que eu acho o máximo, que faz com que a gente entenda como é que um coração que não confia reage aos inimigos e como é que um coração que confia reage. Essa palavra conta a história de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, a palavra diz que o rei da Síria estava planejando um ataque a Israel. E todas as vezes que o rei da Síria planejava um outro ataque, o rei de Israel sabia onde é que o exército da Síria iria acampar e conseguia vencer o exército sírio. E o rei da Síria ficou furioso com isso e achou que havia um traidor entre eles. Mas alguém do exército da Síria disse: rei, não existe traidor entre nós, existe um profeta fuxiqueiro. Esse profeta se chama Eliseu. Todas as vezes que você planeja algo contra Israel, Deus revela a Eliseu e diz: Eliseu, ele vai para ali, arma o exército, porque ele vai para ali hoje. E você vai para lá, o senhor vai para lá, e o exército de Israel está pronto. Porque esse fuxiqueiro do Eliseu revela os seus planos para ele. O rei enfurecido disse: então, vamos pegar esse Eliseu, vamos sequestrar ele e vamos trazer ele preso para a Síria. E a palavra diz, irmãos, que num belo dia, depois de alguns dias, o moço de Eliseu, o servo da casa de Eliseu, levantou de madrugada, acordando como num outro dia qualquer. E quando ele acorda e ele olha para a cidade que ele estava com Eliseu estava sitiada, estava cercada pelos exércitos do rei da Síria. O moço desesperado entra correndo para casa e diz: Eliseu do céu, se prepara, a cidade está sitiada, homem, a gente vai perecer, Eliseu. E Eliseu sai, olha para aquela multidão de homem armado até os dentes e diz para o moço: moço do céu, calma. Você está olhando a realidade por outra perspectiva.
Você está olhando a realidade pelos seus olhos carnais. Eu estou olhando a realidade pela fé e confiança que tenho no Deus que nos protege. E a resposta de Eliseu é essa aqui, irmãos, ó. Moço, quem está conosco é maior do que quem está contra nós. Só que o moço não entende. Então, em 2 Reis, capítulo 6, do verso 16 ao 17, a palavra diz assim: o profeta Eliseu respondeu: não tenha medo, moço. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abra os olhos desse menino para que ele veja, Senhor. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Talvez os seus olhos não vejam, mas existem anjos poderosos de fogo ao seu redor. Não foi isso que nós lemos, irmãos, no Salmo 91? Ele dará ordem aos seus anjos para que guardem vocês. Quem é que tem? Qual é o presidente da república? Qual é o monarca inglês que tem como segurança anjos de fogo? Mas nós, a igreja do Senhor, temos. Nós, a igreja do Senhor, temos. Não precisamos temer. Vamos finalizar. A terceira resposta, e última, que Deus dá a Balaque por meio de Balaão, nessa segunda resposta, não vai dar para a gente subir no terceiro monte. Não tem problema não, a gente fica no Pisga. É essa. Números 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito por eles. Irmãos, a gente aqui no Tocantins não tem esse hábito. Nós temos um pesado hábito na Bahia da gente ir para a rua e eu já cheguei a tropeçar em trabalho, sei lá, em galinha morta feita para alguém. Eu já cheguei a ver um sapo com a boca costurada na Bahia. E tá lá aquele sapo, ó, com a cara para mim. Eu tinha pavor daquilo. Quando eu via aquilo, eu tropeçava naquilo, eu falava: meu Deus do céu, eu dei legalidade. Agora Satanás vai entrar com tudo, Senhor. E sabe o que eu percebia, irmãos? Eu percebia, porque, como eu disse para vocês, essa mentalidade da vulnerabilidade, da fraqueza do crente em relação ao mundo espiritual não é de hoje. Quando a gente ia para a igreja, eu ouvia muito essas histórias, sabe? De no meio do culto, ou terminou o culto, um irmão chegar para o pastor: pastor do céu, ô pastor, eu estou tão atribulado, eu já não durmo há uns dias, porque eu soube que minha vizinha pegou uma peça íntima minha da minha varanda. E o senhor sabe o que isso significa, pastor? Vem feitiço de lá, vem magia de lá. Ô pastor, eu soube que o meu vizinho colocou na boca do sapo o nome do meu marido, o nome da minha empresa. E aqueles corações, irmãos, eram corações em frangalhos. Se desesperavam, perdiam noite, ficavam atribulados, agoniados. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir de hoje, quando se alguém chegar para você e disser: Andréa, envie teu nome na boca do sapo. Não perde o sono não, Andréa. Não se desespera não, Andréa. E eu faço o quê, pastor? Entra no teu quarto, fecha a porta. Jesus disse: eis que te dei autoridade, poder e autoridade para você pisar em escorpiões e você expulsar demônios. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e diga: está repreendido em nome de Jesus. Pronto.
Pronto, irmãos. Magia desfeita, feitiço desfeito, vitória garantida. Não. Você não está sujeito aos poderes do inferno. Os poderes do inferno estão sujeitos a você porque você tem o Espírito Santo de você dentro de você. Não sou eu que temo. Não sou eu que temo. Quando vocês acham mesmo que quando a senhora lá, não vou chamar de senhora, chegou e disse: ah não, ele vai ver, que eu fiquei, não, a igreja ficou atribulada. Me tiraram até como homem sem fé. Ah não, é porque ele não acredita que Satanás pode... Ah, acredito sim que Satanás pode fazer muita coisa. Mas primeiro, sempre com a permissão de Deus. Não conhecemos a história de Jó? Mas que Satanás tem um controle absoluto sobre as nossas vidas, não. Na era da graça e do Evangelho de Jesus, quem tem poder é Deus. E esse poder Deus outorgou a nós, a sua igreja. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Chega de medo. O Espírito Santo me moveu nesses últimos 2 sermões do sacerdote de Melquisedeque, e este aqui é uma espécie de fechamento para a gente superar, amados, os nossos medos, para nós superarmos de uma vez por todas essa visão mirabolante que muitos querem colocar na nossa cabeça de que somos capazes de Satanás. Não somos, não. Senhor, devolve na nossa consciência, Senhor, o devido lugar da igreja de Jesus no mundo espiritual. Devolve, Pai, porque de todas as formas, Satanás está querendo desempoderar a igreja. Satanás quer colocar na nossa cabeça que ele pode fazer o que ele quer, como se ele fosse Deus sobre nós. Senhor, nós queremos pedir nessa noite que em nome de Jesus, qualquer visão de Balaque na nossa vida seja quebrada em nome de Jesus. Que em nome de Jesus nós possamos enxergar quem verdadeiramente o Senhor é, porque quando começarmos a enxergar quem verdadeiramente o Senhor é, nós também enxergaremos quem somos no Senhor. Nós somos povo bendito, Deus. Nós somos povo cheio do Espírito Santo, Senhor. Sobre nós há um poder de entrar nas regiões das trevas e ser luz, Pai. Faz com que essa consciência desse poder volte a nós. Não deixa, Pai, que sob uma ameaça de uma palavra, de uma oração contrária, de uma liderança religiosa que diga: ah, não vai não tem minha cobertura espiritual. Não, Senhor, apoia o nosso coração na cobertura do Espírito Santo de Deus. Nos leva a entender que nós precisamos do único e suficiente protetor das nossas vidas, que é o Senhor. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Diga amém. Agora com fé diga: eu tomo posse. Não larga mais disso não, irmãos. Não larga disso. Não larga disso. Sabendo de qualquer seta inflamada, você sabe qual é o seu lugar no reino de Deus. Por favor.